O espelho do elevador devolveu-lhe o reflexo de sempre. Aquele que Amara Oliveira, aos 32 anos, já se habituara a dissecar com uma precisão cirúrgica e uma crueldade que reservava apenas para si. A mulher que a encarava era negra, de uma negritude retinta que contrastava com a palidez matinal da maioria dos outros ocupantes do cubículo metálico que ascendia aos escritórios da Lisboa Criativa. O seu corpo, amplo e curvilíneo, preenchia o vestido cor de mostarda com uma ousadia que nem sempre sentia por dentro. O cabelo, um afro magnífico, hoje estava parcialmente preso num lenço estampado com motivos africanos, uma coroa que ela erguia com um misto de orgulho e desafio. Bom dia, Amara. A voz de Ricardo Valente, o diretor criativo, soou atrás dela, demasiado perto. O seu perfume caro invadiu o espaço pessoal de Amara antes mesmo que ela se virasse. Bom dia, Ricardo, respondeu, a voz mais firme do que se sentia. O sorriso dele, branco e perfeitamente alinhado, não alcançou os olhos azuis e frios que a mediram de cima a baixo num instante. Essa cor fica-te bem, ele comentou, e Amara interrogou-se se o elogio era ao vestido ou de alguma forma subtil e perversa à sua pele. Provavelmente nem um nem outro. Era apenas Ricardo a marcar território, a lembrá-la como sempre que ela era observada, avaliada. Diferente. A Lisboa Criativa vendia-se como um bastião de modernidade e progressismo. Os escritórios, localizados num edifício reabilitado na Baixa Pombalina, eram um labirinto de vidro, aço e paredes brancas adornadas com arte abstrata e slogans motivacionais em inglês. Mas por baixo do verniz da inclusão, Amara sentia as velhas correntes do preconceito a fluir, tão persistentes quanto o cheiro a café e a ambição que pairava no ar. Naquela manhã, contudo, uma ansiedade diferente borbulhava em Amara. Era o dia da reunião sobre a campanha Vinhas do Douro Prestige, um cliente de peso que podia significar um ponto de viragem na sua carreira. Ela passara semanas a desenvolver um conceito inovador, mergulhando na história da marca, na paisagem duriense, procurando uma narrativa que fosse simultaneamente autêntica e sofisticada. Sentia que tinha algo especial, algo que finalmente faria com que a vissem para além do invólucro. A sala de reuniões tinha uma parede de vidro com vista para o Tejo. A luz da manhã de Lisboa entrava, clara e impiedosa. Ricardo presidia, Cláudia, loura magra, 20 e poucos anos, e protegida de Ricardo, sentada à sua direita, rabiscando algo num bloco com um ar de importância que Amara achava irritante. Beatriz Silva, a única pessoa na equipa que Amara considerava uma amiga, ou pelo menos uma aliada em potencial, sorriu-lhe discretamente do outro lado da mesa. Amara apresentou as suas ideias com paixão contida. Falou da força telúrica do Douro, da resiliência das suas gentes, da sofisticação de um vinho que era história líquida. Mostrou esboços, referências visuais, um conceito de storytelling que fugia aos clichês do luxo bacoco. Sentiu o fluxo da criatividade a percorrê-la, a clareza da sua visão. Por um momento esqueceu-se de quem era, ou melhor, de como os outros a viam. Era apenas uma profissional a apresentar o seu melhor trabalho. Quando terminou, houve um breve silêncio. Ricardo tamborilava com os dedos na mesa de vidro. Interessante, Amara. Há algumas bases boas aqui, ele disse, a voz arrastada. De facto, essa ideia do legado, da história... Cláudia, estavas a pensar em algo nessa linha, não era? Cláudia ergueu os olhos, apanhada de surpresa, mas recuperou rapidamente. Sim, sim, Ricardo, exatamente. A tradição, o peso da história. É fundamental. Amara sentiu um arrepio gelado. O peso da história de Cláudia soava oco, uma imitação barata do que ela acabara de apresentar. Ricardo sorriu, um sorriso que não tocava os olhos. Excelente. Penso que temos um caminho. Cláudia, por que não assumes a liderança criativa desta campanha? Podes desenvolver estas bases, dar-lhes aquela energia fresca, aquele dinamismo que o cliente procura. Amara, podes dar um apoio à Cláudia, claro. O mundo pareceu inclinar-se. Energia fresca, dinamismo, palavras-código que Amara conhecia demasiado bem. Significavam jovem, branca, magra. Significavam não tu. O ar saiu-lhe dos pulmões como se tivesse levado um soco. Olhou para Beatriz, que tinha as sobrancelhas franzidas e parecia prestes a dizer algo, mas um olhar gélido de Ricardo na sua direção fê-la calar-se, baixar os olhos para o seu bloco de notas. Amara engoliu em seco. A paisagem do Tejo lá fora parecia zombar dela com a sua beleza indiferente. A reunião continuou, mas ela já não ouvia. Apenas o eco das palavras de Ricardo e o peso esmagador de mais uma porta fechada na sua cara. Current Part Characters 4964, Total Characters 4964.
Amara saiu da reunião com um nó no estômago e uma raiva fria a crescer-lhe no peito. Esperou que a sala esvaziasse e abordou Ricardo, que arrumava os seus papéis com uma calma estudada. Ricardo, podemos falar um momento? Ele suspirou, como se ela fosse um incômodo menor. Claro, Amara, mais rápido, tenho outra reunião. Sobre a campanha Vinhas do Douro, começou ela, a voz a tremer ligeiramente apesar dos seus esforços. O conceito que apresentei pareceu-me que tinhas gostado. E gostei, Amara. Como disse, boas bases. Ele evitou o olhar dela, focando-se num gráfico na parede. Mas a liderança de um projeto destes exige um certo perfil, uma imagem. Cláudia tem essa energia, essa leveza que o cliente vai apreciar. Leveza, outra palavra código. Amara sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Estás a dizer que eu não tenho perfil, que a minha imagem não é adequada. Ricardo finalmente olhou para ela, um brilho de impaciência nos olhos. Amara, não sejas tão sensível. Isto é publicidade, imagem é tudo. Além disso, Cláudia é mais júnior, precisa desta oportunidade para crescer. Tu já és uma designer sênior, compreendes estas decisões estratégicas. Decisões estratégicas que consistentemente me colocam em segundo plano, apesar da qualidade do meu trabalho. A voz dela ganhou um tom mais agudo. Decisões que convenientemente beneficiam sempre o mesmo tipo de perfil. Ele endireitou-se, a sua postura agora mais defensiva, quase hostil. Estás a insinuar alguma coisa, Amara? Que sou preconceituoso. Ele riu, um som seco e sem humor. Isso é ridículo. Sou o profissional mais inclusivo desta agência. Dou oportunidades a todos. Estás a ver coisas onde elas não existem. Se calhar, o problema não está nas minhas decisões, mas na tua interpretação delas. Gaslighting clássico. Fazer dela louca, problemática. Amara sentiu a exaustão familiar de quem luta contra um muro invisível. Argumentar seria inútil. Ele já tinha a sua narrativa construída. Compreendo, disse ela, a voz desprovida de emoção. Era uma mentira. Não compreendia. Ou melhor, compreendia demasiado bem. Deu meia volta e saiu da sala, deixando Ricardo com o seu sorriso triunfante. No seu cubículo, Amara encarou o ecrã do computador, mas as ideias para outros projetos não vinham. A imagem da cara satisfeita de Ricardo sobrepunha-se a tudo. Beatriz aproximou-se timidamente. Estás bem? Amara encolheu os ombros. Tão bem quanto possível, depois de ser roubada à luz do dia. Eu vi, disse Beatriz, a voz baixa. Não foi justo. As tuas ideias eram muito melhores. Obrigada por dizeres isso. Pelo menos alguém tinha visto. Mas justo não parece ser uma palavra que Ricardo conheça. Ele é complicado, Beatriz hesitou. Mas não acho que ele seja má pessoa lá no fundo. Amara riu sem vontade. Lá no fundo, Beatriz, toda a gente é um anjo. O problema é cá fora, na superfície onde vivemos. Beatriz corou. Desculpa, não queria minimizar. Eu só não sei o que dizer. Não faz mal. Amara suspirou. Acho que também não sei. A noite foi longa. Amara chegou ao seu pequeno apartamento em Alfama, onde as paredes antigas pareciam guardar os lamentos de gerações. O cheiro a mofo e a fado pairava nas escadas estreitas. Atirou a mala para o sofá e foi direta ao frigorífico. O chocolate, o queijo, as sobras do jantar do dia anterior. Comeu sem saborear, um ritual de autopunição e conforto fugaz. Cada dentada era uma pequena rebelião contra a imagem de leveza que Ricardo tanto prezava. Cada pedaço de culpa solidificava a raiva que sentia. Lembrou-se de um dia na Faculdade de Belas Artes. Um professor, ao avaliar um dos seus projetos mais ambiciosos, comentara: Tens muito talento, Amara, mas esta exuberância toda, às vezes menos é mais. Era assim que chamavam a sua paixão, a sua cor, ao seu volume. Sempre a mais. Sempre a precisar de ser contida, diminuída, apagada. Adormeceu no sofá, o televisor ligado num canal qualquer, o estômago pesado e o coração ainda mais. Nos dias seguintes, Amara tentou mergulhar no trabalho, encontrar refúgio noutras tarefas. Mas a campanha Vinhas do Douro Prestige assombrava. Via Cláudia a esforçar-se a tentar dar sentido às suas ideias roubadas, a recorrer a ela com perguntas disfarçadas de pedidos de opinião. Amara respondia com profissionalismo gélido, dando apenas o suficiente para não ser acusada de falta de colaboração. Ricardo, por sua vez, parecia evitar o contacto visual direto, mas ela sentia o seu olhar sobre si, avaliador, talvez até um pouco receoso. Ou seria apenas a sua imaginação? Num sábado de manhã, Amara decidiu que precisava de ar. Deambulou pelas ruas de Alfama, o sol da primavera a aquecer as pedras antigas. O bairro fervilhava de turistas, mas ela procurou os recantos mais sossegados, onde ainda se ouviam os pregões e o eco das conversas entre vizinhos.
acabou por bater à porta de Dona Lourdes Vicente. Dona Lourdes, uma mulher cabo-verdiana nos seus 60 e muitos anos, de sorriso fácil e olhos que já tinham visto o mundo, recebeu-a com um abraço apertado e o cheiro reconfortante a cachupa acabada de fazer. Entra, minha filha, entra. Estava mesmo a pensar em ti. O apartamento de Dona Lourdes era pequeno, mas impecavelmente arrumado, cheio de plantas, fotografias dos netos e o aroma constante de boa comida e café. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha, coberta com uma toalha de plástico com motivos florais. Então essa carinha não me engana, disse Dona Lourdes, enquanto lhe servia uma caneca de café fumegante. Problemas no trabalho, não é? Amara suspirou. Com Dona Lourdes não precisava de filtros. Contou-lhe o que se passara com Ricardo, a campanha, a sensação de injustiça e impotência. Dona Lourdes ouviu atentamente, abanando a cabeça de vez em quando. Quando Amara terminou, ficou um momento em silêncio, a mexer o seu café. Homens como esse Ricardo, começou ela, a voz calma mas firme. Há muitos por aí, minha filha. Pensam que o mundo lhes pertence, que podem pisar quem é diferente. Já vi muitos na minha vida. Ela olhou pela janela, para os telhados de Alfama. Quando cheguei a Portugal, há mais de 40 anos, era ainda pior. Ser preta, ser mulher, ser pobre, cada dia era uma luta. Fez uma pausa e Amara esperou. Sabia que Dona Lourdes não oferecia soluções fáceis, mas sim a sabedoria de quem já tinha navegado por muitas tempestades. Mas sabes uma coisa, Amara? Continuou ela, voltando a encarar a jovem. Eles só têm o poder que nós lhes damos. Se te encolhes, eles crescem. Se te calas, eles gritam mais alto. Mas o que é que eu posso fazer, Dona Lourdes? A voz de Amara era um fio. Ele é meu chefe, pode destruir a minha carreira. E tu vais deixar que ele destrua a tua alma? Dona Lourdes pousou a chávena com firmeza. Olha, não te vou dizer para ires lá fazer uma revolução. Não sou dessas. Mas há formas de lutar, com inteligência, com a tua cabeça. Tu és uma mulher inteligente, Amara. Usa essa cabeça. E não te esqueças de quem é a tua cor, o teu corpo. Isso não é fraqueza. Isso é a tua história, a tua força. Não deixes que ninguém te diga o contrário. As palavras de Dona Lourdes, simples e diretas, ressoaram em Amara de uma forma que nenhum discurso motivacional conseguiria. Havia verdade nelas, uma verdade testada pelo tempo e pela experiência. Obrigada, Dona Lourdes, disse Amara, sentindo um calor a espalhar-se pelo peito. Acho que precisava de ouvir isso. De nada, minha querida. Dona Lourdes sorriu. Agora, como um bocadinho de cachupa. Lutar de barriga vazia não dá com nada. Enquanto saboreava a cachupa rica e saborosa, Amara sentiu uma pequena semente de determinação a germinar dentro de si. Talvez Dona Lourdes tivesse razão. Talvez houvesse formas de lutar. Formas inteligentes. Na segunda-feira seguinte, Amara chegou ao escritório com uma nova resolução. Não ia confrontar Ricardo diretamente, não ainda. Mas também não ia ficar parada a ver as suas ideias serem desvirtuadas e o seu talento ser ignorado. Decidiu que, se não podia liderar a campanha Vinhas do Douro Prestige oficialmente, iria criar a sua própria versão, em segredo. Um projeto paralelo, onde pudesse desenvolver o seu conceito original com total liberdade. Seria o seu portfólio, a sua prova de valor. Amara começou a dedicar as suas horas de almoço e algumas noites ao seu projeto secreto. Mergulhou de novo na pesquisa, afinou o conceito, criou mood boards, esboçou storyboards. A cada passo sentia a paixão a reacender-se. Era um trabalho feito na sombra, mas que lhe devolvia a luz. Beatriz notou a mudança. Amara parecia mais focada, menos abatida. Andas diferente, comentou Beatriz um dia, enquanto tomavam café na copa. Mais leve. Amara sorriu enigmaticamente. Talvez. Digamos que encontrei um projeto pessoal que me está a entusiasmar. Não contou a Beatriz sobre o seu plano. Ainda era cedo demais, demasiado frágil. Mas o interesse genuíno de Beatriz e o seu crescente desconforto com as atitudes de Ricardo começavam a solidificar uma aliança entre elas. Beatriz começou a partilhar com Amara pequenas observações. Um comentário depreciativo de Ricardo sobre o trabalho de outra colega que não se enquadrava no seu padrão, a forma como ele elogiava excessivamente Cláudia por ideias que claramente não eram dela. Sabes, Amara, disse Beatriz um dia, a voz baixa e conspiratória. Acho que começo a perceber o que querias dizer sobre o Ricardo. Ele não é justo. Amara sentiu. Demoraste, mas chegaste lá. Desculpa, disse Beatriz, parecendo genuinamente arrependida. Às vezes sou um bocado tapada para estas coisas. Cresci numa bolha, sabes? Nunca tive de pensar muito sobre privilégio.
Ninguém nasce ensinado, Beatriz. O importante é estares disposta a ver. E Beatriz parecia disposta. Começou a fazer perguntas, a querer entender melhor as experiências de Amara. Contou-lhe que andava a ler artigos sobre discriminação no local de trabalho, sobre microagressões. Amara sentiu-se menos sozinha. Ter alguém dentro da agência que via, que começava a entender, era um pequeno bálsamo. Entretanto, a campanha oficial Vinhas do Douro Prestige, sob a liderança de Cláudia, não avançava bem. As ideias pareciam desconexas. O conceito original de Amara diluído numa mescla de clichês sobre luxo e tradição, mal interpretada. Ricardo mostrava-se cada vez mais impaciente nas reuniões e Cláudia, sentindo a pressão, recorria cada vez mais a Amara para esclarecer dúvidas ou pedir uma segunda opinião. Amara mantinha a sua postura profissional, mas cada interação era cuidadosamente registada no seu diário mental e, sempre que possível, em e-mails que pudessem servir de prova. Um dia, Amara descobriu online um workshop sobre direitos laborais e estratégias contra o assédio moral e a discriminação no trabalho, organizado por uma pequena associação de juristas. Inscreveu-se. O workshop, realizado numa noite de terça-feira num pequeno auditório perto do Saldanha, foi uma revelação. Ouviu advogados a explicar os meandros da lei, testemunhos de outras pessoas que tinham sofrido situações semelhantes. Aprendeu sobre a importância de documentar tudo, de procurar apoio legal, de não se deixar intimidar. Saiu de lá com a cabeça a fervilhar de informações e com uma sensação renovada de que não estava a lutar uma batalha perdida. O seu projeto paralelo estava a ganhar forma. Já não era apenas uma forma de catarse, mas sim uma proposta sólida, um contra-argumento à versão oficial. Sentia-se orgulhosa do que estava a criar. Era a sua voz, a sua visão, sem filtros nem concessões. Um dia, no final do expediente, enquanto guardava os seus esboços numa pasta secreta, Ricardo passou pelo seu cubículo. "Ainda por cá, Amara?" ele perguntou, o tom casual a contrastar com o olhar perscrutador. "Dedicação extra?" "Apenas a terminar umas coisas", respondeu ela, o coração a bater um pouco mais rápido. Teria ele suspeitado de algo? "Bom, gosto de ver empenho." Ele fez uma pausa. "A campanha do Douro está a dar algumas dores de cabeça. A Cláudia é talentosa, claro, mas ainda lhe falta alguma maturidade estratégica. Talvez precises de lhe dar um apoio mais proativo." Amara sentiu uma pontada de ironia. Agora ele queria o seu apoio proativo. "Farei o meu melhor para ajudar a equipa, Ricardo, como sempre." Ele anuiu, aparentemente satisfeito, e afastou-se. Amara respirou fundo. Aquele jogo era perigoso. Mas ela sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, menos como um peão e mais como uma jogadora. As semanas transformaram-se em um mês e a data da apresentação da campanha Vinhas do Douro Prestige ao cliente aproximava-se perigosamente. A tensão na Lisboa criativa era palpável. Ricardo estava mais irritadiço do que nunca e Cláudia parecia estar constantemente à beira de um ataque de nervos. A sua apresentação era uma colcha de retalhos, com partes brilhantes, aquelas que tinham sido inspiradas no trabalho de Amara e outras francamente mediocres. Numa tarde de quinta-feira, a bomba caiu. O cliente, a Vinhas do Douro Prestige, um grupo empresarial familiar e muito tradicional, pediu uma revisão urgente de toda a secção de ativação digital da proposta. Tinham recebido uma contraproposta de outra agência, mais agressiva no online, e queriam que a Lisboa Criativa igualasse ou superasse essa oferta em termos de inovação. A secção digital era precisamente uma das mais fracas da apresentação de Cláudia. Ricardo convocou uma reunião de emergência. A sua cara estava vermelha de fúria. "Isto é inadmissível", gritou ele, batendo com a mão na mesa. "Como é que deixámos que isto acontecesse? Cláudia, o que raio andaste a fazer nesta secção?" Cláudia, pálida como cera, começou a gaguejar uma desculpa. Amara observava a cena com uma calma exterior que não espelhava a agitação que sentia por dentro. Era a sua oportunidade. "Precisamos de uma reviravolta completa nesta parte digital", continuou Ricardo, a andar de um lado para o outro na sala. "E tem de ser para ontem. O cliente quer ver isto revisto na segunda-feira." Um silêncio pesado abateu-se sobre a equipa. Ninguém se atrevia a falar. Foi então que Amara, para sua própria surpresa, ouviu a sua voz a erguer-se, calma e clara. "Ricardo, eu tenho algumas ideias para a parte digital. Algo que desenvolvi e que pode ir ao encontro do que o cliente procura em termos de inovação." Todos os olhares se viraram para ela. Ricardo parou de andar, encarando-a com uma mistura de surpresa e desconfiança. Mas
Pensei que estavas focada noutras coisas. Estive sempre atenta ao projeto, respondeu Amara, mantendo o contacto visual. E creio que tem uma abordagem que pode ser muito eficaz. Houve um momento de hesitação. Ricardo olhou para Cláudia, que parecia encolher-se na cadeira, e depois de volta para Amara. O desespero parecia estar a vencer a sua arrogância habitual. Ok, Amara, disse ele, finalmente. Mostra-me o que tens. Mas tem de ser brilhante. Não temos margem para erros. Será, garantiu Amara. Naquela noite, Amara não dormiu. Trabalhou febrilmente, adaptando a secção digital do seu projeto paralelo, integrando-a na estrutura da campanha Vinhas do Douro Prestige. Beatriz ficou com ela até tarde, ajudando com a formatação da apresentação, oferecendo palavras de encorajamento e canecas de café. Isto é incrível, Amara, disse Beatriz, maravilhada com os slides que Amara tinha criado. É tão inteligente e arrojado. O Ricardo vai ter de engolir cada palavra depreciativa que já te disse. Amara sorriu, cansada, mas determinada. Esperemos que sim, Bia. Esperemos que sim. Na manhã de sexta-feira, Amara apresentou a sua proposta digital a Ricardo e a uma Cláudia visivelmente aliviada por se livrar da pressão. Ricardo ouviu em silêncio, a sua expressão indecifrável. Quando Amara terminou, ele ficou a olhar para a projeção durante alguns instantes. Não está mal, admitiu ele, a contragosto. De facto é bastante bom, tem a tua marca, Amara. Aquela exuberância de que falávamos. Desta vez a palavra exuberância não soou como uma crítica velada, mas quase como um elogio relutante. Vamos integrar isto na apresentação principal, decidiu Ricardo. Cláudia, trabalhas com a Amara para garantir que tudo flui. E Amara, bom trabalho. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas ou de um reconhecimento que ela alguma vez receberia dele. E por agora era suficiente. Tinha conseguido reentrar no jogo. Agora faltava julgá-lo até ao fim. A segunda-feira da apresentação ao cliente chegou carregada de uma eletricidade quase palpável. Amara escolheu a sua roupa com o cuidado de quem se prepara para uma batalha. Um vestido azul cobalto bem cortado que lhe assentava na perfeição e uns brincos de prata que a sua mãe lhe trouxera de Angola, como pequenos amuletos. O seu cabelo afro estava solto, uma auréola de confiança. Sentia os olhares dos colegas quando entrou no escritório, uma mistura de curiosidade e, em alguns, um respeito recém-descoberto. A sala de reuniões principal, reservada para clientes VIP, tinha uma vista panorâmica ainda mais impressionante sobre o Tejo e a Ponte 25 de Abril. Os representantes da Vinhas do Douro Prestige eram 3. O patriarca da família, Sr. Antunes, um homem de ar austero e olhar perspicaz. A sua filha, Sofia Antunes, na casa dos 40, elegante e visivelmente entendida em marketing, e um diretor de comunicação mais jovem, Tiago. Ricardo iniciou a apresentação, a sua voz oleosa a destilar charme e confiança. Cláudia seguiu-se, apresentando a primeira parte da campanha. Estava nervosa, a sua voz tremia ocasionalmente e ela tropeçava nas palavras ao tentar explicar conceitos que claramente não dominava por completo. O Sr. Antunes a ouvia com uma expressão impassível, enquanto Sofia fazia anotações rápidas no seu tablet, a testa ligeiramente franzida. Quando chegou a vez da secção digital, Ricardo fez um gesto na direção de Amara. E agora, para nos apresentar a nossa visão inovadora para o universo digital, temos a Amara Oliveira, uma das nossas mais talentosas estrategas criativas. Amara respirou fundo e avançou para o centro da sala. Sentiu todos os olhares sobre si, especialmente o do Sr. Antunes. Mas, em vez de intimidação, sentiu uma calma inesperada. Anos de se sentir invisível ou julgada tinham-na preparado, de certa forma, para aquele momento. Tinha de fazer valer a pena. Começou a falar, a sua voz clara e firme a encher a sala. Apresentou a sua estratégia digital não como um conjunto de ferramentas tecnológicas, mas como uma extensão da narrativa da marca, uma forma de criar uma comunidade envolvente e autêntica em torno dos vinhos Prestige. Falou de experiências imersivas, de conteúdo gerado por utilizadores que contassem as suas próprias histórias do Douro, de parcerias com artistas e influenciadores que partilhassem os valores da marca. As suas palavras fluíam com a convicção de quem domina profundamente o assunto. Os slides que preparara eram visualmente deslumbrantes, combinando a tradição do Douro com uma estética digital moderna e sofisticada. Enquanto falava, via a expressão do Sr. Antunes a suavizar-se, um brilho de interesse a acender-se nos seus olhos. Sofia Antunes parara de tomar notas e olhava para Amara com atenção concentrada, assentindo ocasionalmente.
Até Tiago, o diretor de comunicação, parecia genuinamente impressionado. Ricardo e Cláudia assistiam em silêncio. Cláudia parecia encolhida, quase resignada. Ricardo, por outro lado, tinha uma expressão tensa, os maxilares cerrados. Amara sabia que ele estava a calcular, a tentar perceber como poderia virar aquela situação a seu favor. Quando Amara concluiu a sua parte, houve um momento de silêncio denso, carregado de expectativa. Foi Sofia Antunes quem o quebrou. Impressionante, Dr. Oliveira, disse ela, um sorriso rasgando-lhe o rosto. Esta abordagem digital é exatamente o tipo de pensamento inovador e estratégico que procurávamos. É fresca, é relevante e, acima de tudo, parece-me autêntica. O Sr. Antunes anuiu lentamente. Concordo. Há aqui substância, visão. Ele virou-se para Ricardo. Por que é que não vimos mais desta senhora antes, Ricardo? A pergunta pairou no ar, carregada de subentendidos. Ricardo engoliu em seco, o seu sorriso profissional a vacilar por um instante. A Dra. Oliveira é uma peça fundamental da nossa equipa criativa, Sr. Antunes. Este foi um esforço conjunto. Amara manteve-se em silêncio, mas o seu olhar encontrou o de Ricardo. Ele sabia, e ela sabia que ele sabia, que aquilo não fora um esforço conjunto nos moldes que ele queria fazer crer. Bem, disse Sofia, folheando as suas notas, temos muito que discutir internamente, mas devo dizer que esta última parte da apresentação mudou consideravelmente a nossa perspectiva. A reunião terminou pouco depois, num clima de otimismo cauteloso por parte do cliente e de uma tensão mal disfarçada dentro da equipa da Lisboa Criativa. Nos dias que se seguiram, o ambiente na Lisboa Criativa era estranho. Pairava uma sensação de terremoto iminente. Os rumores espalhavam-se pelos corredores como um rastilho de pólvora. Falava-se da apresentação, do brilho de Amara, da forma como ela salvara a campanha e, mais importante, do embaraço visível de Ricardo perante o cliente. Ricardo tentava manter as aparências, mas a sua arrogância habitual estava diminuída, substituída por uma irritabilidade contida. Evitava Amara, mas ela sentia o seu ressentimento a irradiar na sua direção sempre que se cruzavam. Cláudia, por sua vez, parecia ter desaparecido de cena, refugiando-se em tarefas menores e evitando qualquer contacto com a equipa da campanha Vinhas do Douro. Beatriz estava exultante. Conseguiste, Amara. Calaste-o e o cliente adorou-te. Calma, Bia, riu Amara. Ainda não ganhamos a guerra, mas talvez uma batalha importante. Uma semana depois, o CEO da Lisboa Criva, Dr. Almeida, um homem geralmente ausente e que só aparecia em momentos de crise ou de grande triunfo, convocou Amara ao seu gabinete. Era um gabinete amplo, no último andar, com uma vista ainda mais espetacular sobre a cidade, um lugar de poder. Amara entrou, o coração a bater com uma mistura de apreensão e expectativa. Dr. Almeida, um homem de cabelo grisalho e fato impecável, indicou-lhe uma cadeira. Dr. Oliveira, sente-se, por favor. Ele foi direto ao assunto. Recebemos um feedback extremamente positivo da Vinhas do Douro Prestige sobre a sua contribuição para a campanha. Estão particularmente impressionados com a sua visão estratégica para o digital. Fico satisfeita por saber, Dr. Almeida. De facto. Ele fez uma pausa, os seus dedos entrelaçados sobre a secretária de Mogno. Também me chegaram aos ouvidos certos comentários sobre a dinâmica de trabalho nesta equipa e sobre a forma como as ideias foram geridas. Amara manteve-se em silêncio, esperando. A Lisboa Criativa preza o talento e a meritocracia, continuou o CEO, o seu tom agora mais sério. Não toleramos comportamentos que minem esses princípios, nem qualquer tipo de favoritismo ou desvalorização injusta. Ele olhou diretamente para Amara. Quero que saiba que estamos a levar estas questões muito a sério. Haverá uma análise interna da gestão de projetos no departamento criativo. Amara sentiu uma onda de alívio. Finalmente alguém estava a ouvir. Agradeço a sua atenção a este assunto, Dr. Almeida. Entretanto, prosseguiu ele, a Vinhas do Douro Prestige solicitou especificamente que a Dra. Oliveira assumisse a liderança integral da estratégia digital da sua campanha. E nós concordamos. Terá autonomia total e o apoio necessário. Os olhos de Amara arregalaram-se ligeiramente. Liderança integral, autonomia total. Eram palavras que ela quase não se atrevia a sonhar. Isso é uma excelente notícia, Dr. Almeida. Aceito com todo o gosto e responsabilidade. Ótimo. Ele sorriu, pela primeira vez um sorriso que parecia genuíno. Quanto ao diretor criativo Ricardo Valente, ele será reafetado a outros projetos, onde a sua experiência particular poderá ser mais bem aproveitada.
Temporariamente, as equipas criativas reportarão diretamente a mim, até que reorganizemos a estrutura. Afastado. Ricardo Valente fora afastado. Não era uma demissão, não ainda, mas era uma vitória significativa, uma fenda na sua armadura de impunidade. Amara saiu do gabinete do CEO a sentir-se mais leve do que nunca. Não era apenas a vitória profissional, mas a validação da sua luta, da sua voz. Correu para contar a Beatriz, que a abraçou com gritos de alegria. Eu sabia que ias conseguir. Naquela noite, Amara foi à casa de Dona Lourdes. Levou consigo uma garrafa de bom vinho do Douro, não da marca Prestige, mas um que ela apreciava, e um bolo de chocolate que comprara na sua pastelaria favorita. Então, menina das palavras fortes, recebeu a Dona Lourdes com um sorriso rasgado. Trazes boas notícias, não é? Sinto no ar. Contaram-se as novidades, riram, brindaram. Dona Lourdes estava radiante. Vês, minha filha, a gente luta, a gente insiste, e às vezes a justiça tarda, mas não falha. Ela pousou o copo. Mas não te iludas, este Ricardo é só um. Há muitos como ele. A luta não acaba aqui. Amara sabia disso, mas naquele momento queria apenas saborear a vitória. Olhou pela janela de Dona Lourdes para as luzes de Alfama a acenderem-se. Lisboa parecia mais bonita, mais acolhedora. Nas semanas que seguiram, Amara mergulhou de cabeça na liderança da estratégia digital da campanha Vinhas do Douro Prestige. Trabalhava com uma energia renovada, a sua criatividade a fluir sem os constrangimentos de outrora. A sua equipa, agora sem a sombra da gestão tóxica de Ricardo, respondia com entusiasmo e respeito. Até Cláudia, depois de um período de constrangimento, pediu desculpa a Amara pela sua passividade e começou a colaborar de forma mais genuína. Amara aceitou as desculpas com elegância. Não havia espaço para ressentimentos mesquinhos na sua nova fase. A investigação interna sobre Ricardo Valente arrastou-se por algum tempo, envolta na descrição habitual dos processos corporativos. Mas um dia, o e-mail chegou à caixa de entrada de todos os funcionários da Lisboa Criativa. Ricardo Valente já não fazia parte da empresa. A linguagem era neutra, agradecendo os anos de dedicação, mas a mensagem subjacente era clara. A impunidade tinha limites. Amara não celebrou a saída de Ricardo. Sentiu, sim, uma espécie de justiça agridoce e a confirmação de que a sua luta não fora em vão. Mais importante do que a queda dele era a sua própria ascensão, o reconhecimento do seu valor e a abertura de novas portas. A campanha Vinhas do Douro Prestige, sob a sua nova liderança digital e com uma equipa criativa revitalizada, foi um sucesso estrondoso. Ganhou prémios, elogios da crítica e, o mais importante, conquistou o cliente e o público. Amara tornou-se uma referência na agência, a sua opinião procurada, o seu talento finalmente reconhecido, sem reservas. Numa tarde de sábado soalheira, vários meses depois, Amara estava sentada num banco do miradouro da Senhora do Monte a contemplar a vista deslumbrante sobre Lisboa. O castelo de São Jorge erguia-se à sua frente, os telhados da moraria estendiam-se como um tapete irregular, o Tejo brilhava ao longe. Sentia uma paz que há muito não experimentava. Tirou da mala um caderno de capa dura e uma caneta. Olhou para a página em branco por um momento. Depois começou a escrever. Não sobre campanhas publicitárias ou estratégias de marketing, mas sobre si, sobre a sua jornada. Sobre o que significava ser uma mulher negra e gorda numa sociedade que tantas vezes lhe dizia que ela não cabia, que ela era demasiado. As palavras fluíam, hesitantes no início, depois com mais força e clareza. Escreveu sobre as dores e as alegrias, as pequenas e grandes batalhas, a importância de encontrar a própria voz e de lutar pela própria dignidade. Lembrou-se das palavras de Dona Lourdes. A tua cor, o teu corpo, isso não é fraqueza, isso é a tua história, a tua força. E pela primeira vez, Amara sentiu essa verdade a vibrar em cada célula do seu ser. Não sabia ainda onde aquelas palavras a levariam. Talvez um blog, talvez um livro, talvez apenas um diário para si mesma. Mas sabia que precisava de as escrever, de partilhar a sua história. Porque a sua história, como a de tantas outras, merecia ser contada. Merecia ser ouvida. Um pequeno sorriso curvou-lhe os lábios. O sol de Lisboa aquecia-lhe o rosto. Levantou-se, guardou o caderno e começou a descer a colina, caminhando com passos firmes e o coração leve. A luta, sabia ela, continuava. Mas Amara Oliveira estava pronta. Mais do que pronta. Estava finalmente a começar a florescer.